make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson mais uma vez e hoje a gente vai finalizar o capítulo 9 de História, tá? Aquele breve período democrático que se teve antes da ditadura militar. Bora lá começar então? Gente, na semana passada nós trabalhamos sobre as desigualdades que permaneceram mesmo com o avanço, né? Mesmo com o investimento nas indústrias aqui, tá? Mesmo com o investimento na indústria automobilística, enfim, mesmo com o crescimento da cidade, você ainda teve algumas desigualdades aqui que a gente trabalhou na semana passada, tá? E aí o que acontece, galera? Depois do governo do Juscelino Kubitschek, foi eleito o Jânio Quadros, né? Mas só que foi um governo breve, que durou apenas 7 meses aí, tá? Quem era o Jânio Quadros? Ele foi finalmente um presidente da UDN eleito no Brasil. Tá? Ele veio com a promessa de acabar com a corrupção, de limpar o Brasil da roubalheira, tá? Tanto é que durante a sua campanha, pessoal, o símbolo dela era a vassoura. E durante seu governo também, né? Seu breve governo, porque, olha aí, ó, ele prometia limpar o Brasil, varrer do Brasil a corrupção, tá? Então, com essa campanha, com essa promessa, ele acaba sendo eleito aí. O seu vice era o João Goulart. Tá? O João Goulart ele era de tendência esquerdista, tá? Que naquela época o presidente era eleito e o vice era eleito também separadamente. Ou seja, era muito comum acontecer de o presidente ser de um partido e o vice do outro. Tá bom? A gente vai já falar um pouco do João Goulart lá na frente, tá? Olha, o seu governo foi marcado pelo populismo caricato. Isso quer dizer o quê? Que ele tentou ser um governo populista, ter contato com a sociedade, mas ele acabou falhando, né? Ele não soube administrar bem o Brasil no seu período, tá? Olha o que acontece, ele mergulhou o Brasil numa crise econômica. Com a promessa de salvar o Brasil aí da corrupção, ele acaba desvalorizando a moeda brasileira nessa época, tá? E o Brasil ele entra numa crise econômica muito grande, né? Os preços aumentaram bastante aí, tá? Isso acabou desagradando a sociedade. Outra coisa aqui, galera, ele se reaproximou da União Soviética. Com a União Soviética houve essa reaproximação, né? Que essas relações o Brasil com a União Soviética foram cortadas lá pelo Dutra, né, pelo governo Dutra, e ele acaba reaproximando aí, e isso desagrada também a ala conservadora aí do Congresso brasileiro, tá? Então, de certa maneira, ele gera, além de uma crise econômica e social, ele gera uma crise, tá, política. Ele se torna fraco politicamente, ele acaba ficando sozinho aí perante aí o Congresso, né? O seu governo ele acaba sendo isolado. Então, o que acontece, pessoal? Ele tenta uma renúncia. Porque o que ele pensava? Se ele renunciasse, ele iria esperar que os políticos e a ala conservadora do Congresso não deixassem ele recusar, ele renunciar ao poder. Ou seja, ele esperava que o parlamento, que o Congresso brasileiro recusasse a sua renúncia. Mas, para sua tristeza, ele renuncia 7 meses e o Congresso aceita o seu pedido de renúncia à presidência. Ele acaba não voltando, o seu projeto não dá certo aí de voltar fortalecido, e acaba governando somente 7 meses. Então, após a sua renúncia, quem deveria assumir era o seu vice, João Goulart, só que ele estava viajando para a China, estava fazendo uma visita diplomática, né? E o que acontece também, João Goulart era de tendência comunista, de esquerda, tá? Então, o que foi que aconteceu? O Congresso brasileiro, a ala conservadora de direita lá, tá? Não estava querendo aceitar essa posse do João Goulart, né? Eles queriam dar um golpe e impedir que o João Goulart assumisse. E o que foi que aconteceu? De 61 a 63, tá? Você tem um momento aqui, uma tentativa de colocar um parlamento no Brasil, assim como acontecia na Inglaterra. Ou seja, eles iriam impedir o João Goulart de ter o poder de presidente nessa época, e eles queriam justamente que o parlamento decidisse, né, os destinos do Brasil. Então, o que acontece? Essa tentativa aqui era de impedir que o João Goulart assumisse o poder. Então, nesses 3 anos aqui, de 61 a 63, você tem aí, galera, uns ministros aí tomando conta do Brasil na tentativa de impedir o João Goulart de assumir o poder, tá? Olha aí o que acontece, pessoal. O primeiro-ministro era eleito pela Assembleia Legislativa e aí, de acordo com a ideia dele, isso aqui é uma emenda naquela época, uma emenda constitucional. Esse seria justamente o cara que governasse o Brasil. O João Goulart teria um poder, mas era simbólico, como acontecia com a Rainha Elizabeth, o que acontece até hoje também, né? Ela tem o poder, mas quem manda lá é o primeiro-ministro, né? Os ministros da Inglaterra. Então, tentou-se colocar esse modelo aqui no Brasil para impedir que João Goulart, com as suas ideias comunistas, socialistas, tá? Assumisse o poder de fato. E aí o que acontece? Como é uma emenda e não uma constituição, uma lei constitucional mesmo, eles fizeram um plebiscito, tá? O governo fez um plebiscito para ver se a sociedade aceitava essa forma de governo.
E, para sua decepção, a sociedade rejeitou. A maioria decidiu que não queria esse tipo de governo. E o que acontece, galera? O Jango, como era conhecido, João Goulart, assume de fato aí a presidência do Brasil, lá em 63. Mas o seu governo ele foi breve também, né? Porque ele vai sofrer um golpe nesse momento. Bora lá ver? Então, o governo de João Goulart, galera, de 63 a 64, foi um governo assim de várias reformas, mas também de controvérsias e de polarização política aí. Por quê? Porque era um cara de tendência de esquerda, né? Então, para a classe conservadora aqui do Brasil, era uma ameaça nesse momento aqui. Lembre-se que a gente está trabalhando aí, galera, num contexto de Guerra Fria. E aí você tem o capitalismo do lado dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. E esse cara aqui estava na tendência socialista, tá? Olha aí, galera. As suas reformas de base foi justamente aquilo que causou mais insatisfação entre os militares e os conservadores, entre a ala da direita, vamos dizer assim, né? Por quê? O que eram essas reformas de base, pessoal? Era a reforma agrária, né? Divisão de terra, expropriação de grandes propriedades para dividir com a sociedade, tá? Ele também, nessas reformas de base, ele autorizou, ele deu direito de sufrágio, ou seja, direito de voto para os analfabetos, tá? E os militares de baixa patente, que até então eles eram proibidos, não tinham esse direito. E a sociedade, de certa maneira, aceitou, gostou dessas medidas, tá? Então, veja bem, houve também a nacionalização de empresas durante o seu governo, né? Principalmente de refinamento de petróleo, acabou sendo, digamos, gerida pelo governo brasileiro, tá bom? E isso causou uma certa insatisfação de um lado aí da sociedade. Lembra que eu sempre falo para vocês, quando você agrada um lado da sociedade, o outro lado fica insatisfeito, ok? Então, veja bem, pessoal, além disso, antes de nós falarmos dessa oposição, o imposto progressivo, ou seja, quem ganhasse mais, pagaria mais imposto aí, tá? Foi uma medida adotada por ele também, tá? Tudo isso gerou insatisfação pela ala conservadora, tá? Veja bem, houve o apoio dos esquerdistas e trabalhadores, da parte, digamos assim, maior da população, porém, houve oposição conservadora, tá? Houve oposição dos militares, da igreja, porque, de certa maneira, estava mexendo nos seus privilégios e nos seus benefícios. Então, por conta disso aqui, por conta dele ser uma ameaça para os militares também, por questões ideológicas, ele acaba sofrendo um golpe. O que acontece, galera? No dia 31 de março, os militares, apoiados pelos representantes da classe média, pelos empresários, né, pelos conservadores, acabam se mobilizando, né, colocando suas tropas nas ruas, e eles estavam se deslocando lá de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, onde ele se encontrava, para tirá-lo do poder. E aí o que acontece, pessoal? No dia 1º de abril de 1964, o Congresso Brasileiro declara vaga a presidência do Brasil, né? Declara vaga a cadeira do presidente, tira o Jango do poder, tá? E acaba dando esse poder para os militares. No dia 1º de abril, há o golpe militar. 1º de abril de 1964. Os militares diziam que aquilo era momentâneo, até acontecer outras eleições, mas isso acabou durando 21 anos, ok? As forças do Exército derrubam o Jango do poder com apoio do Congresso e das classes conservadoras e inaugura, pessoal, aqui um governo, tá bom? Uma ditadura militar no Brasil que durou 21 anos. Isso só acaba em 1985. Aqui a gente entra no período mais sombrio da história do Brasil, mais polêmico também, mais controverso, que foi a ditadura militar, tá bom? O João Goulart, ele acaba se exilando do Uruguai, ok? Como, digamos assim, um exilado político, e os militares assumem o governo. Ele sofre o golpe de 64, beleza? Mas isso daí é um assunto para a ditadura militar que a gente vai ver mais futuramente, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre esse nosso tema. E para a gente finalizar, gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, só para a gente finalizar também a questão da atividade, tá bom? Aí da página 82 e a página 83. Olha aí, galera, na página 82, primeira questão. Entre 61 e 63, o Brasil se transformou em regime parlamentarista. Explique as razões para essa mudança. Bom, por que mudou-se para o Brasil parlamentarista de 61 a 63? O Jânio Quadros renuncia, tá? E há justamente uma tentativa de embargar a posse do João Goulart. E o que foi que aconteceu? O Congresso acaba aprovando um governo parlamentarista, onde o primeiro-ministro eleito pela Assembleia Legislativa
iria assumir o poder, tá? Mas não durou muito tempo porque foi feita uma votação, plebiscito, e a sociedade não aceitou muito bem esse Brasil parlamentarista. E ele assumiu de fato. Beleza? Coloque mais ou menos assim na resposta de vocês. Segunda questão, galera. Em 1964, o país foi marcado por forte polarização política, de um lado capitalista e do outro lado socialista. Olha aí, galera. Aponte alguns exemplos que justifiquem essa afirmação. Olha, por que foi polarizado? Por que foi dividido, vamos dizer assim? Por causa das reformas de base do João Goulart. Reforma de base que beneficiou a classe trabalhadora, os mais pobres, né? E acabou tirando certos privilégios do grupo conservador, dos militares também. Então, por isso, houve essa polarização, essa divisão. Tá bom? Coloque mais ou menos assim sua resposta, mas leia o conteúdo também, pessoal, que você vai encontrar mais respostas aí, mais informações. Tá? Página 83, terceira questão. No dia 1º de abril de 1964, um golpe de Estado derrubou o presidente João Goulart e implantou a ditadura no país. Quais forças políticas apoiaram e articularam esse golpe? Quem foi que apoiou os militares? Novamente, os conservadores, os empresários, grupos de direitas, tá? Todos representantes da classe média, todos eles apoiaram o golpe dado em cima do João Goulart. E assim, a instalação de uma ditadura no Brasil, uma ditadura militar, apoiada também, inclusive, pelos Estados Unidos, tá bom? Então, faço essas três questões. Aí na página 83 ainda tem essa questão de interpretação dessa charge aqui, ó, dessa imagenzinha, vocês estão vendo aqui, ó, esse carinha bem aqui de vestido é o João Goulart, uma caricatura dele, e aqui atrás é a Rainha Elizabeth II. E ele fala assim, não me conformo. O que isso quer dizer? Que estavam tentando fazer com ele o que fizeram lá com o governo na Inglaterra, né? Dava o poder para a rainha, no caso, mas quem mandava realmente era o parlamento inglês. É o parlamento inglês até hoje, tá? Letra A. Com base na leitura do capítulo, responda, meninos. A que momento da história a charge se refere? Essa charge ela foi feita em 62, ao momento do parlamentarismo brasileiro, da tentativa do parlamentarismo brasileiro. Tá bom? B. Por que o cartunista representou o presidente João Goulart vestido de rainha e dizendo não me conformo? Porque estavam tentando colocar o mesmo modelo de governo da Inglaterra aqui no Brasil, onde tinha o presidente, mas quem mandava era o parlamento, era o primeiro-ministro aí. Tá bom? Então, pessoal, resolva essas questões aí, dê uma lida no material, ok? Qualquer dúvida me chame que a gente está aqui para ajudar. Espero que vocês tenham entendido, dê um like aí no finalzinho do vídeo, tá bom? E nos vemos na próxima aí. Tchau, tchau, meninos!